Oi, pessoal que está aqui com a gente. Nós estamos começando ao vivo agora, começando a nossa live com a Esther Grossi. Como vocês podem ver, é uma situação completamente diferente. Eu tô aqui, tipo, comadre aqui com a Esther. A Esther veio aqui para minha casa. Ela mora aqui perto, graças a Deus, porque deu problemas de conexões de todo tipo. Mas aí, duas taurinas, uma pula de um lado e outra do outro, né? E a gente se acerta. Então, a Esther veio até aqui em casa, nós resolvemos ficar aqui no hall de entrada, tentamos 1000 tomadas e tal na casa, mas estamos aqui. E eu estou muito feliz de trazer para todas as mulheres da fala feminina esta mulher que hoje eu disse num vídeo que ela é um monumento. Que barbaridade, né? Então, Esther, um enorme prazer em te ter aqui, né? Falando sobre um tema que ele parece difícil, mas não para Esther. Não que... difícil foi, né? O luto. Foi dificílimo. Dificílimo. Eu disse não para Esther, porque a Esther é tão especial que ela se permite viver e, ao mesmo tempo, de viver essa sensação de perda, tu também tem... Tu descobriu muitas coisas, né, Esther? Exatamente. A primeira que eu descobri é que a melhor terapia é participar, é compartilhar com os outros, né? Eu tive essa oportunidade de compartilhar, inclusive em lives, porque eu fazia uma live todas as terças-feiras, e aí às vezes, a live que teve mais pessoas que viram, 13 mil pessoas viram. 13 mil? 13 mil, foi justamente a live que eu falei sobre a pandemia e o luto, né? Com a morte do Claude. Eu vivi, porque o meu namorado, canadense, né, matemático, morreu por causa dessa doença, né? Que é uma barbárie, né? Mas para mim foi duríssimo, duríssimo. Então as coisas que eu escrevi é que ao mesmo tempo, eu não acredito em outra vida. Eu acho que essa é a nossa única. Então, é mais duro, né? Para quem tem esse tipo de convicção, é sabendo que, bom, acabou, que não tem outra... aceitar a finitude. E, lógico, no momento da morte é muito complicado. Uma pessoa que me deu tanta vida, como é que morria? Como é que morreu? Não, sabe o que eu estava lembrando no texto que nós temos na matéria com a Esther, no site da Fala Feminina, a gente fez uma relação entre a perda da Esther, e foi aí que surgiu a perda que a Esther teve, que surgiu a ideia dessa matéria, desse papo com a Esther, que foi um livro de uma escritora espanhola, chamada Rosa Monteiro, que olha o título, que maravilhoso, a ridícula ideia de nunca mais te ver, porque a morte é isso, essa coisa ridícula, que tu não tem, acabou, como assim, mas não tem a voz e tal. E a Rosa Monteiro conta a história do livro da Marie Curie, que é aquela mulher que perde o marido, que era aquele portento também, né, de os dois maravilhosos, perde o marido atropelado por uma carruagem e ela fica com todos os pedaços dele num pano, porque ela não consegue se desfazer. E no teu caso foi mais difícil, porque tu não tinha um pano com pedaços, né? Tu tinha uma voz do outro lado do mundo, né? Mas eu acho que nós tínhamos que começar a contar um pouco assim de como tu conheceste o Claude. Vocês já eram amigos. Como é que foi essa paixão que surgiu, Esther, depois de tantos anos de amizade? O Claude era um grande profissional, então fundamos o GEMPA e eu indo a um primeiro encontro que foi em Bahia Blanca, na Argentina, foi a primeira vez que encontrei o Claude lá. Isso, o Claude sempre foi muito solícito, muito...
eu me lembro desse dia que eu fiquei muito intrigada. Por que tinha tantos trabalhos apresentando a internet, os computadores no ensino? E o Claude, que me advertiu, disse, não, isso aí tudo é montagem. Essas pessoas que estão falando não são professores. Eles são da IBM, e estão aqui para poder vender os equipamentos. Mas foi a primeira informação útil que ele me passou. Aí depois disso, então nós ficamos... havia muitos congressos, né? Então ele veio a Porto Alegre, daqui até nós fomos juntos a Caracas num encontro. Durante muito tempo eu me encontrava com ele ajudava muito o Gempa, porque a gente apresentava trabalhos, ele avisava quando ia ter... Explica para o pessoal o que é o GEMPA. O GEMPA é o Grupo de Estudos sobre Educação, Metodologia de Pesquisa e Ação. É o significado dessa sigla. Mas é um grupo que já tem 51 anos e que se preocupa em ensinar, sobretudo para as escolas públicas nas classes populares. Foi nosso intuito quando nasceu o GEMPA, há 51 anos, numa sala do Instituto de Educação. E o Claude nos ajudava muito, mas o que aconteceu, que depois eu me afastei dele, porque o GEMPA, como tinha esse compromisso de ajudar as escolas públicas de classes populares, quando nós fomos para as escolas públicas depois do AI-5 levantado, que a gente pôde realmente ir para uma favela, nós constatamos que o problema das classes populares não era a matemática. Que o grupo iniciou sendo de matemática, mas que lá, na escola que nós fomos, tinha 13 classes de primeiro ano e uma de quarto. As crianças não saíam do primeiro ano. Que loucura! E aí, então, nós nos bandeamos para a alfabetização e com isso eu passei. E depois também eu fiz um doutorado durante 5 anos e eu não podia, nesse período, além de continuar trabalhando no GEMPA, ainda participar de congressos. Aí não participei mais de congressos, me afastei dele completamente. Quando eu fiz 80 anos, a minha filha, que conhecia ele, me disse, mãe, por que tu não convidas o Claude para o teu aniversário? Né? Aqui em Porto Alegre, na tua casa? Aqui. Claro. Foi um kerp, foram 5 dias de festa, né? E ele veio. Onde veio o Gerard Verriot, meu diretor de tese, depois de 35 anos da defesa. Ele veio de Paris para o meu aniversário. Ai, gente, quem pode dizer isso? Eu tô aqui amarela, que maravilha. Mas o que eu acho que esse exemplo deve ser muito seguido, porque eu aprendi muito com ele, mas eu acho que funcionou para que eu aprendesse essa riqueza dos nossos laços afetivos, né? Ele faleceu 1 ano certinho depois de Claude. O Gerard? Então tu perdeste o teu orientador da tese com 1 ano. E o amor da virada dos 80. Pois é. Bom, mas aí, depois desse convite para o aniversário, que ele não pôde vir, ele me convidou para eu ir a Miami, que ele tinha uma casa de praia, porque o Canadá é tão gelado, menos 30 eu assisti várias vezes. Não dá para namorar com menos 30, né? Tem que ir para dar um jeito, né? Bom, mas aí nos encontramos em Miami e depois nos encontramos no Canadá várias vezes e durante 1 mês no Marrocos. Porque eu levei meus netos ao Marrocos, que eu tinha muita curiosidade de conhecer esse país, e realmente ele é fantástico. E o Claude, claro, que achou ótimo de ir lá, porque ele tinha vários alunos lá no Marrocos. Então, aí eu primeiro passei 10 dias com os meus netos, e um único dia ele se encontrou com os meus netos, e depois os netos vieram embora, e eu fiquei com ele lá. E Que ano foi isso, Esther? Foi 2019. Agora, guria? Sim, claro. Ele morreu em 2020, dia 6 de junho, né? Então nós fomos no início de 2019. E foi aí que vocês realmente ficaram juntos. 2 amantes juntos. Por que eu digo isso? Porque a Esther era amiga dele já há tanto tempo, como ela contou agora, e aí vocês vivem uma lua de mel ardente. Mas havia uma
um fato muito importante. Eu digo assim que o amor é uma construção, não é uma coisa que acontece e aí aquele deslumbramento pronto, não. O Claude, efetivamente, ele me amava, mas ele negava uma entrega amorosa. Ele, inclusive, me mandou um texto de Victor Hugo dizendo que o amor embotava a inteligência, né? Eu disse, então tu achas que eu não sou inteligente? Porque eu estou apaixonada, né? Então foi um trabalho de convencer o Claude de que ele podia se entregar. Valia a pena se entregar, né? Porque ele teve um casamento que não deu certo porque a mulher adoeceu mas é uma doença psicológica que ele sustentou a ela até que ela morresse, que não faz muito, faz uns 10 anos talvez que ela morreu, e ele sempre se considerou casado. Então, sim. Bom, mas então eu fiz um trabalho de conquista. Então, no Marrocos foi a primeira vez que ficou evidente que a gente se namorava, né? Porque alugamos apartamento juntos, enfim. Né? Sim, conviveram durante vários dias nessa... Um mês, durante um mês. Um mês. Aí eu saí de lá e fui para Paris trabalhar com o Gerard. Mas vejam bem, foi uma coisa para mim absolutamente surpreendente. Eu tinha ficado viúva e, bom, achava que essa área afetiva... Já estava resolvida, terminada. Tu iria viver de lembranças. E que nada, quando me encontro no Claude, e as pessoas pensavam, né, não, matemático, com uma professora também de matemática, vai ser só papo cabeça, né, que nada, nada disso. O mais importante na nossa relação foi o nosso encontro físico, entende? Claro, ele gostava muito do que eu fazia, me dava um apoio enorme, né? E porque ele tinha se aposentado, e quem está nas universidades muitas vezes padecem do seguinte, eles se aposentam e não podem continuar trabalhando. Eu, como estou no GEMPA, eu vou trabalhar até o meu 115. Né? Claro. Assim, o 115, deixa eu só explicar, a Esther decidiu que ela vive até os 115 anos e ela fez um pacto com 2 irmãos. Não, só com um irmão. Com um irmão. Conta essa história, depois nós voltamos lá para o Marrocos. O meu irmão tem 4 anos mais do que eu. E aí eu propus a ele, disse, Luiz, vamos morrer no mesmo ano? Vamos nos aguentar, né? Juntos. E ele topou. Mas às vezes ele não se cuida muito, né? Leva tombo, não sei o quê. Eu digo, tu tá me traindo, né? Porque não faz uma coisa dessas. Olha o nosso compromisso, né? Mas ainda na semana passada eu estive na casa dele e espero que funcione o nosso. Então tu estás com 85 e ele está com 89. E ele vai ter 119 quando eu tiver 115. Sim. Mas... Por que tu queres viver até os 115? Porque a minha grande ocupação é ensinar para as crianças de classes populares, sobretudo para as crianças, mas também para os adultos analfabetos, né? E isso é interessante a tua pergunta, Fátima, porque as pessoas não se dão conta de que no Brasil nós temos um problema muito sério. Nós temos um déficit de aprendizagem enorme. Apenas 43% dos alunos brasileiros se alfabetizam em cada ano letivo. 43%. Tá? Da onde que são esses 43%? São das vilas populares. Por quê? Porque nos colégios particulares, praticamente todos se alfabetizam, sobram uns pouquinhos, né? E acontece que esse problema, ele não vai se resolver com mais dinheiro para os professores, com medidas administrativas. É a metodologia que não está adequada. Mas acontece que a mim me preocupa muito, e é a opinião de Sara Paim, que é a nossa grande mentora, digamos... Inspiração gempiana, é uma argentina que mora em Paris também, que é uma grande filósofa. Eu considero a pessoa
mais inteligente que eu conheço, é a Sara, né? E ela diz isso, que a escola, ela está fracassando. E ela está fracassando porque houve um movimento aqui no Brasil, um movimento de professores, que, por exemplo, a gente se chamava de professor, os centros de professores, os CEPERs, né? Agora não é mais professor, agora eles são trabalhadores em educação. Então, o objetivo deles é conquistar direitos. E aí um dos direitos é, por exemplo, que eles têm 1/3 da sua carga horária para preparar as aulas. Mesmo que isso não seja bom para os alunos. Tá? Engessou, amarrou tudo. Então, eu vejo uma enorme dificuldade de que as escolas, elas não têm, por exemplo, há uma rotatividade enorme dos professores de uma mesma escola. Mas nós sabemos agora, pela teoria dos campos conceituais que o Gerard elaborou, que a aprendizagem, ela é grupal. Então, tu tens que, os professores, para ensinarem, eles têm que fazer parte de um grupo, mas as escolas não chegam a ser um grupo. Então, nós temos problemas realmente muito sérios. Tu tem um mantra, né? Todos podem aprender, né? E por que há essa coisa tão amarrada, tão engessada? As aulas são iguais desde quando, né? Alguém vai lá na frente, diz o que a pessoa tem que ouvir, e aí aprende o que exatamente? Esse é o grande equívoco, porque aprender, eu não recebo pronto de fora. Eu tenho que elaborar isso. E Emília Ferreiro, que foi a argentina que descobriu como é que é o processo de alfabetização, ela mostra como esse processo é vivo. E é o aluno que faz, o professor dá elementos para que ele realize esse processo. Né? E acontece que as escolas ainda continuam pensando que as crianças são uma tábua rasa, uma folha em branco, e que o professor escreve de fora para dentro o que ele quiser. Mas isso aí é apenas uma memorização, não é a construção de verdadeiros conhecimentos. Então, é preciso mudar a metodologia, é preciso mudar a pedagogia. Claro, acreditando naquilo que tu falaste, de que todos podem aprender. Todos podem aprender, mas não é fácil, e só se forem bem ensinados. Se eles não são bem ensinados, bom, aí não aprende, mas não é culpa deles, né? Mas a minha experiência fantástica no Morro da Cruz, em 2019, 18 alunos que estavam há mais de 3 anos na escola e não aprendiam a ler, em 5 meses nós conseguimos que todos eles aprendessem, né? Mas, claro, com uma nova metodologia, né? Sim. E essa nova metodologia, o Claude também, vamos voltar lá para o Claude, ele compactuava contigo com compartilhava desses conceitos? Justamente, ele tinha a maior admiração pelo que eu fazia, e justamente porque eu trabalho mais agora na área da alfabetização, mas muitas vezes com ele nós discutimos os progressos da teoria dos campos conceituais na matemática, né? Mas o Claude, ele, assim, até nos meus últimos telefonemas, ele perguntava o que eu estava fazendo, e sempre me dizia bravo, né? Como diz os franceses, bravo, né? E ele queria sempre saber o que eu estava fazendo, e achando fantástico que eu estivesse fazendo. Quando nós fomos a Marrocos, ele fazia questão de conversar com os ex-alunos dele, né? Também sempre sobre o que estava acontecendo nesse setor. Mas por isso mesmo que, umas graças, eu acho, Fátima, ao fato de que ele super me apoiava, que eu consegui vencer, né? Não consegui totalmente, ainda sinto muita falta dele, daria de tudo para ter um minutinho com ele, mas, e agora, quando ele fez 1 ano que morreu, a família, eu
acabei ficando com uma família canadense, né? Conheceste a família dele toda. Mas depois de um ano, a cooperativa funerária disse, não, nós vamos ter que enterrar. A família esperava que eu pudesse ir ao Canadá para fazer a colocação das cinzas, porque lá os que têm Covid não têm apelação, não são enterrados. Eles são Cremados, incinerados, porque não tem cerimônia nenhuma, não tem... morreu e eles incineram, entende? Então só tinha cinza. Mas eu posso dizer para vocês qual é o meu, digamos assim, a força dos meus sentimentos. Quando então, depois de um ano, houve uma grande cerimônia, muito linda, que foi transmitida por internet e tal, especialmente para que eu pudesse participar. E aí ele foi colocado lá no mausoléu de Quebec, uma espécie de uma vitrine, assim, sim, de vidro, e foi lá a urna. Mas o sentimento que eu tive aqui foi, se eu pudesse, eu pegava essa cinza e passava no meu corpo, né? Porque é a única coisa concreta que tem dele, né? Mas, por outro lado, eu até escrevi, eu gosto muito de escrever, e acho que recomendo para quem está vivendo luto que escreva. Expõe os sentimentos assim, na escrita. Dizendo o que está sentindo. Eu fui vendo nos meus escritos como assim foi evoluindo, né? Os primeiros momentos era de uma inconformidade, né, com o fato de que ele tinha morrido. Até que eu pensei que o Claude, que a minha vida se povoou de Claude nesses 4 anos. Tudo lembra Claude na minha vida. E então eu vejo que na minha casa, tá? Na minha casa, eu tenho muitos objetos que lembram ele, muitas das viagens que fiz com ele, dos presentes que ele me deu, né? E eu pensei que o que vivi de bom com ele, isso eu escrevi 5 dias depois que ele tinha morrido, né? Desculpa, um mês depois, mais de um mês. Eu disse assim, o que eu vivi de bom com ele não sai mais de mim, é parte de mim, sou eu. Isso vai ficar para sempre. Isso é bom, muito bom. É triste não continuar a me enriquecer assim, mas o que já vivi, ninguém tira de mim. E todas essas lembranças e objetos a ele ligados. Então, desde a cozinha, na sala, no meu quarto. Por exemplo, ele me deu de presente um jogo de lençóis de plush, de lã, que é quentinho, a coisa mais fofa da paróquia. Então, no inverno agora, eu o tempo todo estou com esse conjunto. É como estar com ele, né? Claro, que é aquecida, né? Aquecida com ele. E então isso, por outro lado, eu cheguei a botar, então, no quarto, fiz uma fotografia de corpo inteiro, com 5 metros de altura, assim, e pus no aparelho do quarto, que eu botei hoje no Face, no Sim, Instagram, é linda, né? Linda aquela foto. Mas aí, então, quando eu me deito, quando eu me levanto, eu já me encontro com ele ali. Às vezes eu até converso, assim, eu digo alguma coisa. Então, eu acho que é importante que a gente faça coisas. Por exemplo, ver fotografia, é muito interessante ter quantidade de fotos com ele. Poder percorrer, né, o computador e olhando nesse lugar e naquele outro. E, por outro lado, acho que é super, super importante que a gente compartilhe com os outros aquilo que a gente está sentindo, né? Então, e claro, eu que gosto muito de escrever, como se diz, que é falar 2 vezes. Então, se eu escrevo e também divido isso com as outras pessoas, por outro lado, as pessoas têm um pudor muito grande de falar de coisas íntimas, né? Mas eu acho que eu tenho... eu até passei para o francês e mandei para a família dele, né? Eu vi um dia a Betânia cantando e na música que ela cantava tinha essa frase: que teu silêncio me faça falar cada vez mais. Eu então fiz ao Claude que tua ausência
me preencha cada vez mais. Que cada beijo que beijamos volte a me fazer ainda mais amada. Que cada ideia que compartilhamos me faça ainda mais inteligente. Que cada sonho teu de viajar, que eu adorava viajar, me leve para lugares lindos dentro e fora de nós. Que cada excentricidade tua me faça mais compreensiva com as minhas excentricidades e as dos outros. Que cada noite que passamos entrelaçados me faça ter certeza de que o encontro é possível. Que cada vinho bebido e brindado regue muitas alegrias e as faça florescer. Porque eu tenho uma ideia de que a alegria que não é regada não floresce, e se rega brindando. Que em cada despedida nossa sempre seja mais forte o que aconteceu enquanto estávamos juntos. Que a tua morte deixe de ser uma das minhas piores experiências e passe a ter o sabor da tua vida de homem apaixonado e de intenso amante da ciência. Então, e escrever, uma amiga minha passou para o francês, mandei para a família dele, por exemplo, sabe que o irmão dele só tinha um irmão e 6 irmãs. O irmão dele morreu menos de um ano depois do Claude. E quando ele manda de me dizer, por e-mail, que trocávamos com frequência, o quanto eu fiz feliz o Claude, né? Que a família podia testemunhar isso. E o Claude estava diagnosticado com o início de Alzheimer, né? Antes do Covid? Antes do Covid. E, então eu até escrevi aqui, ó, coisas lindas aí. Eu li muito os livros do Fernando Aguzoli, que cuidou de uma avó durante 6 anos, que tinha Alzheimer, né? E quando ela diz assim, ele diz que a avó, às vezes, não sabia quem ele era. Era o neto que largou tudo para cuidar da avó. E, às vezes, ela perguntava, o Fernando não vai aparecer? E ele ficava bravo, dizia, vó, mas eu estou aqui. Mas ele, não, aquele pequenininho. Era quando, assim... Mas, e uma outra vez, ela disse para ele, quando ele reclamou, ela disse, olha, às vezes eu não sei quem tu és, mas o que eu sei é que eu sempre te amo. Ai, que bonito isso. E a Ana Cláudia Arantes, Quintana Arantes, que é essa médica paliativista maravilhosa de São Paulo, ela diz que justamente o amor está numa parte do córtex que não é afetado por esse tipo de nem demência, nem Alzheimer, né? Então, eu acho que realmente a certeza de que a pessoa nunca aconteceu, o Claude não teve realmente só o início de Alzheimer, nunca houve nenhum aspecto assim que me impressionasse dele não estar com a cabeça nos eixos, né? Inclusive, quando ele fez 80 anos, que ele já estava diagnosticado, ele falou durante 40 minutos num colóquio internacional com a maior clareza. Tranquilo. Aí todos os colegas dele diziam, iam conversar com a família dele, diziam, não, o Claude não tem Alzheimer, não pode ter, né? Porque não aparecia nada disso, né? E então, eu acho que... Fala. Então, assim, para o luto, para poder dizer para as outras pessoas, para as mulheres, ele precisa ser vivido intensamente, com todos os sentimentos que tu tens a respeito deste momento. E tu usou a escrita, o trabalho, a tua cozinha, a Esther cozinha divinamente. Ela faz nós não são só os merengues, ela faz um doce de mamão em calda que é um absurdo. Maravilhoso. E no dia que eu, em 2019, eu acho que fui fazer uma entrevista para o site da Fala Feminina, ela fez uns queijinhos que tu colocou assim, domingo de manhã, eram uns dadinhos de queijo que ela fritou e, gente, maravilhoso.
Então, assim, a Esther tem disso, né? Ela atua brilhantemente em todas as áreas, né? Mas eu acho que é importante sobre o luto dizer que é uma comparação, eu não sei se é da Simone de Beauvoir, que o luto, fazer o luto é entrar numa caverna. Mas é uma caverna que nunca se consegue sair pela porta que entrou. Depois que eu estou lá dentro, eu tenho que encontrar uma nova saída, da qual eu vou sair diferente, muito diferente, né? E eu acho que essa é uma experiência profunda, né? Que a gente se depara quando tu vês que porque não adianta, ele não vai estar vivo. Eu gostaria até de dizer a experiência que tive quando morreu o meu marido. Tá? Meu marido morreu e antes de morrer ele me falou que não tinha seguros, né? Que tinha só o seguro do GBOEX, mas que era muito insuficiente, que até ele achou que não valia a pena, não sei o quê. Qual a minha surpresa quando, depois que ele morreu, a minha filha disse: mãe, agora tu tem que te apropriar das coisas dele e vem. E o Sérgio tinha conta em 5 bancos. Adorava banco, né? E aí então era chegado num banco. Fui com a minha filha no primeiro banco, foi lá o gerente nos recebeu, que era lá na Santa Casa, que o Sérgio era médico. E ele frequentava muito ali o banco. E aí o gerente disse assim, ele deixou uma previdência, não sabia que o nome agora do seguro é previdência. Previdência de 100 mil reais para a senhora, né? Então, fiquei surpresa, porque ele tinha me comentado antes que não tinha seguro, né? Aí eu vou no Banco do Brasil, tinha mais de 100 mil de previdência que ele tinha posto. Vou na Caixa Econômica Federal, tinha mais ainda. Quando eu saí da Caixa Econômica Federal, eu junto com a minha filha, me deu aquele aperto e aquela necessidade, mas eu tenho que agradecer ao Sérgio esse carinho, né? E aí eu percebi que eu não ia poder agradecer. Ele tinha morrido. E aí eu me dei conta de que esse sentimento terrível dessa finitude que faz com que as pessoas inventem que tem outra vida, entende? Isso que eu ia te perguntar. Então, eu te perguntar, quando tu falaste assim, eu acordo de manhã e vejo a foto do Claude. E a nossa conversa começou quando tu disse, eu não acredito em outras vidas. Então, se tu não acredita, tu não acha possível que ele possa ser um espírito e que tu converse com ele? Não, eu acredito que a energia das pessoas que morrem, ela permanece, porque tudo é energia, na verdade, né? Mas a pessoa dele não, Mas acontece que, como... Tu nunca sentiu a presença dele dentro de casa agora? Não sou chegada. Não sou chegada nessa área aí, não. Não, eu tenho certeza de que ele morreu, que ficaram as cinzas dele, mas que ficou a energia super positiva que ele construiu, e sobretudo nessa área das ciências do aprender, né? Que ele era um super apaixonado e super reconhecido no mundo. Ele foi, os 80 anos dele foram festejados internacionalmente e todas as pessoas só tinham, digamos, elogios à eficiência da sua dedicação pela educação matemática, né? Mas a compreensão que eu tenho que ter é a seguinte: ele viveu e nós também vamos viver e vamos acabar. E tu tens medo da morte? O que tu sente? Não, eu já estou me preparando. Eu sei que a morte, eu vivi... Tu acorda de noite e fica pensando assim, eu vou morrer. E como que vai ser isso? Tu te questiona, assim? Não, eu acho que quando a minha mãe morreu, eu sou a 4ª filha mulher. A 9ª filha, ela teve 10 filhos, sou a 9ª, né? E ela, quando ela estava já assim, muito próxima da morte, ela me pediu, primeiro ela começou a chorar, que ela não tinha ido no enterro da mãe dela.
E aí eu consolei a ela, digo, mãe, não te preocupa, tinha muita gente, tu não pudeste vir, estava chovendo, estava na fazenda, não deu para sair. E aí depois ela se colocou como se fosse o bispo, então ela dizia assim, a Célia não tinha chegado, minha irmã, a Célia vem para o enterro do bispo, tá? Mas era, delirantemente, o bispo era ela. Tanto que saiu o catéter da mão de esquerda, puseram na mão direita e a mão esquerda ficou inchada. Aí a minha irmã estava passando o irudoide e a mamãe estava de olhos fechados. E ela perguntou, o que tu está fazendo aí? E ela disse, eu estou passando irudoide porque ficou inchado. E aí ela disse, irudoide é bom para o bispo, onde ela confirmou que o bispo era ela, né? Interessante, o que era que significava isso? Não, era uma forma delirante de abordar aquela realidade. E aí ela me pergunta assim, Nossa Senhora vem para o enterro do bispo? E eu pensei que ela ia ficar brava comigo, porque ela era muito católica. E eu disse, mas quem é Nossa Senhora, mamãe? E ela me disse, é a mãe. Isso tudo assim, um pouco antes de falecer. Sim, aí eu disse, não, a Nossa Senhora vem sim para o enterro do bispo. Aí ela ficou quieta um pouco, daí a pouco ela disse assim, Esther, tu te veste de Nossa Senhora para mim? Túnica branca e véu azul. Eu disse, claro que eu me visto. Então eu me dei conta de que ela sentiu naquela hora que tem que se inverter o papel. A mãe precisa da filha, como mãe. Que ela não foi para o enterro da mãe dela. Mas ela se reconciliou no final. E se sentia meio culpada. Mas aí ela percebeu que eu, como filha, tinha que ser naquela hora mãe. O papel da mãe. Eu já estou contratada, minha filha está contratada para ser minha mãe, mas como ela vai estar com mais de 90 anos, nós já combinamos que o meu neto, o Enzo, que tem apenas 12 anos agora, que vai ter 45, que o Enzo vai assessorá-la, né? E naquele momento que ela não vai estar tão bem como tu, assim. Para me acompanhar nessa hora que maravilhoso. Porque é o seguinte, a Ana Cláudia mostra que tem um livro dela chamado Morte, o dia que vale a pena viver. É um dia que vale a pena viver, né? É lindo, né? E depois ela com lindas histórias de amor. E aí de morrer, lindas histórias de morrer, né? E onde ela mostra que se a gente estiver sendo amado, morrer é mais fácil, né? Sim. Por isso eu fiz porque eu não contei que o Claude pegou o Covid e ele chamou um notário lá na residência dele e fez um documento de que ele não queria que prolongassem a vida dele. Sim. Então, aí, quando eu soube disso, e que aí ele já estava com problemas respiratórios, eu me dei conta de que ele iria morrer. Eu não tinha, porque se ele estava com problemas respiratórios e não ia ser entubado, é porque ele ia morrer. Então, eu fiquei acompanhando a ele mesmo de longe e mostrando para ele como eu estava próxima dele, dizendo, olha, não estou só de mão contigo, não, estou deitada contigo, estou próxima de ti, te amo muito, porque a Ana Cláudia mostra isso. O mais importante nessa hora é que a gente seja amado. Seja amado, estar né? junto, né? Claro que que ele não está só. Não está só, que ele está acompanhado, né? E eu cheguei a telefonar para o Claude 3 horas antes dele morrer. E tive a graça que ele dizia que, em francês, ele dizia J'ai hâte de te serrer dans mes bras. Eu não vejo a hora de te apertar nos meus braços. E isso ele me disse 3 horas antes de morrer, né? Mas porque tomara que ele tenha tido um lindo dia, né? Uma linda passagem. Sim, a Esther, quando ela ligou para ele, ela conta nessa matéria, falafeminina.com.br, vocês podem ler, a família pediu que ela não ligasse para o Claude. Para ele repousar, né? Para que ele pudesse se recompor e tal. E a Esther teve um dia, né,
desobedeceu a ordem maravilhosamente bem, aliás. Tem ordens que não podem ser aceitas, nesta situação mais do que nunca, né? E ela ligou e conseguiu falar com ele. E logo depois ele morre. Então, essa coisa de uma intuição, talvez, que tu tivesse naquele momento, né? De que precisava. Olha, eu posso dizer que não foi nem intuição. Eu recebi um e-mail de uma das irmãs dele, dizendo que o enfermeiro disse que ele estaria em coma. Pai, eu levei um choque, né? Um choque. E aí eu resolvi fazer um desafio. Eu vou telefonar, porque ele tinha telefone no quarto, né? Eu só conhecia bem, eu tinha estado lá, né? Mas o telefone ficava longe da cama. Então eu calculei a hora que tinha alguém no quarto, porque lógico que viessem trazer a comida ou que viessem fazer higiene, enfim, né? Eu procurava essas horas e aí eu liguei e tava lá uma moça trazendo o jantar para ele, ela atendeu, eu expliquei quem eu era e tal, queria falar com ele e ela me fez, eu falei, e aí eu constatei que ele não estava em coma, mas que o enfermeiro que disse é porque ele era um novato lá, porque muitos dos funcionários dessa residência pegaram Covid e foram afastados. Então, vieram os novos que não conheciam. Então, o Claude estava dormindo e ele pensou que o Claude estava em coma. E aí foi interessante porque houve um momento em que a minha honestidade fez com que eu contasse para a irmã dele que eu estava telefonando para ele, porque eles mandavam dizer que ele tinha que descansar. Eu disse, olha, eu vou te contar, eu estou telefonando para o Claude. Aí ela também começou a telefonar. E depois ela viu como aquilo foi importante, né? Então, eu acho que não foi provavelmente uma intuição, foi uma rebeldia mesmo. Sim. Eu não suporto isso. E, aliás, rebeldia... Eu estava morrendo de saudade e telefonei, né? Claro. E rebeldia é mais ou menos o segundo nome da Esther. Esther Rebelde, Pilar Grossi. E vocês sabem por quê? Eu vou ler aqui que a Amanda Costa, astróloga, quando a gente fez a matéria contigo lá no início da Fala Feminina, ela me disse que tu estava na segunda revolução de Urano. O que significa isso? A Esther nasceu sob a conjunção de internet, acho que agora melhorou, a quebra de padrões da ruptura do excêntrico. Seu ciclo completo de Urano é de 85 anos ao redor do Sol. Chamamos a isso de revolução de Urano. E ela está vivendo o segundo momento de Urano, como se tu pudesse começar tudo de novo, né? Porque ele vem a cada 80 anos. É um momento de... Vou dizer como é que vai ser teu futuro, tá? É um momento de renovação, de voo, da plenitude dos espíritos livres. As pessoas que estão sintonizadas com sua essência têm uma fase muito bonita, cheia de criatividade, entusiasmo e grande lucidez, com eletricidade e energia atômica, um salto quântico. Não dá para brincar com a Esther, vocês não se metam com a Esther. Ela rompe com tudo, essa coisa de, na área da educação, ter feito essa coisa tão inovadora, né? Que são a teoria dos campos conceituais, né? E a Esther viveu muito, assim, foi deputada. Como é que tu, lá em Brasília, como é que tu te via com aquela almarada toda? Aí chegava a Esther com esse cabelo, que ela conta na nossa matéria. Como é que começou a história do cabelo? É muito interessante. Mas como é que era lá, hein? Como é que tu sentia que eles te viam? Olha, eu só posso dizer que uma vez eu não pintei o cabelo, eu resolvi não... deixar uma cor só, escura e tal? Cor natural. Aí quando eu cheguei lá, precisava ver a procissão dos colegas me dizendo, por favor,
não faz isso, tem que continuar com aquele cabelo colorido, tá? Os colegas realmente adoravam. Eu até contei hoje, estava para ela, que o Jair Meneghelli era meu colega, né? Um sindicalista, assim. E ele um dia voltou de Genebra e me disse, Esther, eu só não comprei porque eu não tinha dinheiro, eu tenho 6 filhos, mas eu vi uma vitrine com vestido, sapato, colar, brinco, tudo tão colorido, eu disse, aquilo é para Esther, aquilo é para Esther, né? E, então, o outro colega me trouxe um dia 2 batons, um azul e um verde. Opa! E ele disse, eu vi esses batons, eu disse que tinha que trazer para ti, né? E só que ele não se deu conta, só eu que vi, que passando nos lábios ficava vermelho. Ah, ele achava que sim. Mas ele achava que ia ficar azul e verde, né? Mas eu quero dizer que os meus colegas, tinha um maior respeito, realmente um maior respeito. E como eu era da área da educação, mesmo os de partidos opostos, digamos, ao meu, quando tinha uma matéria de educação, eles vinham me perguntar qual é a tua opinião, qual é a tua opinião. Eles às vezes me diziam assim, eu não vou poder votar conforme a tua opinião, porque o meu partido já decidiu o contrário. Mas era super interessante, porque nesse momento, eu era assediada pelos colegas, perguntando, o que tu está pensando sobre isso, né? Lógico, eu tive a felicidade de trabalhar na Lei de Diretrizes e Bases, né? E eu sou autora do projeto do Fundeb, né? Então, foi uma coisa... Explica para nós aqui o Fundeb, o que é. O Fundeb é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que é o que eu percebi isso quando eu era secretária de Educação, que há municípios que todo município tem que destinar 25% de uma parte dos seus impostos para a educação. Mas tem municípios que tem muita criança, muito aluno, e que aquele dinheiro é insuficiente. Então, o Fundeb, o governo federal, tem que complementar os municípios quando eles não têm... Façam um cálculo de quanto que deve custar um aluno por ano. E aí, então, o município, o governo federal subsidia, faz um aporte, né? Que é fundamental. Hoje, há pouco, o governo queria acabar com isso e, felizmente, os deputados e os senadores não acabaram com o Fundeb. Mas eu trabalhei muito, fui presidente da Comissão de Educação, eu tinha realmente, e lá eu continuei trabalhando com alfabetização, porque eu alfabetizei os funcionários da Câmara que eram analfabetos. Né? Que loucura. E não aproveitou para alfabetizar alguns deputados? Isso eu acho que era interessante. Mas eu também fiz cursos lá, né? Porque um dia havia uma reunião dos secretários de educação, era até no Senado, e eu apareci lá, e aí os prefeitos, os secretários de educação, começaram a pedir que eu, assim, sabiam que aqui em Porto Alegre eu trabalhava com alfabetização, porque quando eu era deputada, nós alfabetizamos 1000 mulheres aqui em Porto Alegre. Foi um projeto, o Fernando Henrique tinha o dinheiro para aplicar para mulheres e me propôs que fosse feito um trabalho de alfabetização. Nós alfabetizamos 1000 mulheres, 500 no semestre, 500 no outro. Então, eu continuei atuando, né, na área. Eu me surpreendo como é que, às vezes, as pessoas ficam deputado e abandonam aquilo que era da sua profissão. Então, eu acho que eles não eram muito apaixonados pela sua profissão, porque eu, enquanto era deputada, eu vinha para Porto Alegre no fim de semana e dava aula ainda no curso de alfabetização do GEMPA, né? É. E tu não para, né, Esther? Não sei. Parar por quê, né? Parar por quê, né, Esther? Esther, tu pegaste o livro da Ayala. Ayala de Aguiar. A Ayala de Aguiar é uma poeta super amiga minha, foi minha assessora lá no DER. E é uma grande poeta, agora ela foi premiada pelo Mia Couto
do Poetas Lusófonos, tá? Ah, O dos livro dela lusófonos. vai ser, um poema dela vai ser, vai fazer parte de um livro de poetas de todos os países de língua portuguesa. Mas esse aqui é muito interessante, dela, é Quem é este homem? Quem é este homem que me sufoca o peito e cheio de defeitos fere minha alma? Quem é esse homem que me virou no avesso e me tirou do sério e que se faz mistério e à noite me acalma? Quem é esse homem que me põe bonita, que me põe aflita, com desejos loucos que me põe insana? Quando me beija os seios e quando me abraça, me afaga, me embala e diz que me ama. Quem é esse homem que se faz mistério sem fim? Eu queria dizer que o Claude continuou sendo um enigma para mim. Ele era tão diferente de mim e tão misterioso que realmente eu esses dias escrevi as perguntas que eu ainda gostaria de ter feito para ele. É, quais são? Ah, pena que eu não trouxe aqui, né? Mas o que é que tu lembra? Assim, qual é a grande pergunta que tu não fizeste para o Claude? Bom, uma pergunta era com relação ao trabalho, que ele foi assistente do professor Zoltan Dines, que foi um grande didático de matemática, e o Dines escreveu um livro autobiográfico. Ele me cita, porque ele esteve 5 vezes aqui em Porto Alegre, a nosso convite, ele me cita não sei quantas vezes no livro e não cita o Claude. Então eu fiquei muito intrigada, por que isso que eu conheci o Claude, depois que eu vi o Claude em Bahia Blanca, eu fui convidada pelo professor Zoltan Dines para fazer um estágio no centro de pesquisa dele lá no Canadá, em Sherbrooke, em 1977. Bom, e aí o Claude era lá o assistente do professor Dines. Como é que ele faz um livro? Então isso me intriga um pouco, né? Isso tu gostaria de perguntar Deve ter dado alguma bronca, Sim. alguma bronca que eu não fiquei sabendo, né? Mas deixa eu só terminar aqui. Sim. Diz assim, ó, quem é esse homem que se faz mistério sem fim, sem começo e me cobre de véus, que me põe tão louca, que me fere a alma, que me põe insana? Quem é esse homem que me tira a fala e quando me embala, me toma em seus braços, me acalma, me cala e diz que me ama? Quem é esse homem? Esse homem é o Claude, né? É o Claude. Se tu pudesse criar uma imagem de um encontro com o Claude hoje, que imagem vem na tua cabeça? Seria lembrando da última vez que eu fui a Quebec, que ele estava nessa residência, mas nós ficamos no hotel, né? E quando nós fomos ao hotel, que nós entramos no hotel, na residência dele tinha refeições, aí então convidaram a mim para almoçar lá, e nós fomos para o hotel depois do almoço. Nós entramos no quarto, ele já foi se despindo, né? E me arrastou para a cama. Passamos a tarde entrelaçados. Então, essa é a minha ideia de que se eu me encontrar com o Claude, não precisa esperar a noite, não, como diz o poema aqui da Ayala, não. Era qualquer hora do dia, já valia, né? Para a gente poder se encontrar e realmente parece que ele foi um marinheiro de um amor em cada porto, viu? É mesmo? Mas nos encontros de matemática e tal, né? E eu tenho vontade de agradecer as pessoas que andaram com ele, porque elas ensinaram a ele como fazer uma mulher feliz na cama, né? Então Que maravilha! E eu... Por que tu não escreve sobre isso? Pois é, tu acha como ser feliz na cama, né? Para todas as mulheres que pensam que a libido acaba, porque a libido começa aonde? Aqui, né? Mas a libido pode ser uma frase. Sabe o que eu penso, Fátima? Que tudo se aprende, né? Porque quando a gente ficou gente, não deixou de ser macaco, a gente perdeu os instintos, tá? Isso é alguma coisa que muitos não se dão conta. Instinto é aquilo que faz com que a gente repita ipsis literis, todos de uma espécie fazem aquelas coisas do mesmo jeito, como as abelhas. Todas as abelhas fazem mel
do mesmo jeito, né? Tem todo, no reino animal é fantástico isso, né? As pombinhas, a coisa mais linda, quando se namoram, os peixes, enfim. Homem não, homem e mulher, nós não temos instinto. Tanto que os psicanalistas dizem, por exemplo, as relações sexuais não são iguais, né? Só que a gente não tem acesso por causa da intimidade. Então, nós temos que aprender tudo. E aprendemos a fazer sexo. E o sexo é maravilhoso. Agora, esquece uma coisa maravilhosa, perde. Ah, não, tu vai ficando velha e aí tu não tem mais interesse. Como? Mas o que é isso? O que é isso? Uma coisa tão boa, né? Sabe que quando a gente entrevistou a Lia Luft para Fala Feminina, ela disse, eu tenho uma amiga que está com quase 90 anos, eu tinha mais de 80, e aí ela disse, e ela dirige seu carro, eu digo, ela dirige o carro ainda? Ela me olhou ali e disse assim, por quê? A gente tem que ser ineficiente, deixa de aprender as coisas, de fazer as coisas. Guria me deu nos dedos de Mas isso é tão bom, porque isso dá para nós, assim, todas as mulheres, essa coisa de que viver é só vivendo, né? Não tem regra, não tem... E cada um faz a sua coisa, que regra para nós não funciona muito, né? A minha terapeuta disse, que dificuldade que tu tem de seguir regras e normas, né? E eu disse, então... Olha só. E aí, Esther? São 8, estamos fechando 1 hora, tá? O que tu gostaria de dizer para as mulheres de todas as idades? Mas eu acho que um recado para as mulheres jovens, porque eu sinto às vezes que a vida é muito curta para a gente perder tempo com bobagens, né? E como a gente perde tempo com bobagem, né? Eu acho que o meu recado fundamental é que amor é uma construção. Assim como eu falei que aprender matemática, ou se alfabetizar, é uma construção, amar também é uma construção. Então, se tu não trabalhas essa relação, o amor fenece, né? O amor fenece. O amor não está pronto, ele não é uma loteria. Não é a metade da laranja que eu estava esperando, ou não. Ele é realmente uma elaboração dos dois, né? Dos dois. Então, eu acho que esse é a minha que eu vivi tanto com o meu marido como eu vivia com o Claude, né? O próprio Claude, né? Como eu disse, era um marinheiro de um amor em cada porto, mas por quê? Porque ele, se pensava casado e ele não admitia que estivesse amando uma mulher. E comigo também foi assim. E eu realmente tive muitas e muitas conversas com ele, né? E tanto de uma das vezes eu disse, olha, ele queria muito que eu fosse lá. Disse, eu só vou aí se tu me amas, se tu não me amas, não vou, né? Sim. Porque ele se recusava a fazer essa constatação, né? Mas evidente que desde a primeira vez ele já estava bem inclinadinho, porque quando eu fui a primeira vez a Miami, 1 semana antes ele me passou um e-mail dizendo que eu estou imaginando que daqui 1 semana eu estarei no avião indo para Miami e pensando que no dia seguinte, à tardinha, eu vou te acolher no aeroporto, né? Mas foi super interessante porque ele me explicava muito como é que eu tinha que chegar no aeroporto para encontrar com ele. E eu não imaginava, conhecendo os aeroportos, eu conhecia muitos aeroportos, mas o aeroporto de Miami é enorme, um pouco como o de Frankfurt, né? Tanto que eu, para sair do avião e ir para o desembarque, eu tomei 2 trens, né? Por isso que ele me explicava, e eu não entendia por que ele explicava tanto.
mas ainda por cima eu perco a conexão em Orlando. O avião parou em Orlando e foi problema deles, não foi eu, nada. Perdi a conexão. Então, o coitado foi ao aeroporto e eu não cheguei, né? E ele te explicou o horror, imagina o pânico, ele esperando. Não, eu cheguei. Aí ele disse, não, vai na agência, eu vou na agência para dar qualquer. Eu fui lá na agência de viagem, mas lógico, o Cláudio já tinha cansado de esperar, mas eu tomei um táxi e fui conversando com o motorista que era iugoslavo, bem interessante. Mas quando eu cheguei na casa do Claude, bom, a alegria dele foi absolutamente transbordante, né? Porque ele estava não entendendo, né? Perdia minha mulher. E aí foi realmente fantástico. E foi a primeira vez que ele viu que eu estava com os cabelos coloridos. Claro que ele tinha visto em fotos, né, na internet, mas quando terminou o tempo de estar, ele me disse assim, agora eu estou convencido que tu não escandaliza com esse cabelo, porque as crianças, sobretudo, adoravam, elas vinham conversar comigo, né, e tal. Então, a outra coisa que ele disse era das roupas, né? Na hora ele elogiou as minhas roupas, mas depois, em dezembro, fui em novembro, em dezembro nós demos de prêmio para 2 turmas de alunos de Londrina, que se alfabetizaram 100%, uma viagem a Curitiba. E eu fui a Curitiba para receber as crianças, e aí o Cláudio me perguntou, e tu vais usar aquelas roupas? Aí eu percebi que ele achava que as roupas eram um pouco demais, né? Meio assim, estranhas, né? E se vou usar aquelas mesmas, né? Uso sempre. Mas depois ele realmente sempre gostava das roupas, né? E dizia mas que mais bonita era a moça que vestia as roupas, né? Não era o recheio. O teu cabelo, quantas cores tem? Hoje, me parece que são 4. Azul, amarelo, laranja e um rosa atrás. Um rosa. Que tá meio fraquinho, né? Uhum. De quanto em quanto tempo tu pinta o cabelo, sabe? De 2 em 2 meses. E agora, na pandemia, eu mesmo pinto. Mas e como é que tu faz essas coisinhas tão... Meu Deus, eu acho que me atrapalharia tanto. Porque cada são gominhos, né? É difícil. E como é que tu pinta atrás, Esther? No espelho, olhando assim, eu vou, né? Não, houve uma hipótese que eu fiz uma vez, era colocar uns rolos e pintar cada rolo, assim, com uma cor, sim, né? Mas agora, essa vez, eu não usei essa técnica. Olha, todos podem aprender, né? Só que eu sei. Hoje mesmo eu cortei a grama com a máquina. Né? Porque na dor ensina pilota de cortador de grama. Gente, então, tu gostaria de falar mais alguma coisa, Esther? Eu gostaria, sim, de dizer o quanto nós, mulheres, estamos ainda longe de viver o que a gente merece, né? Realmente o machismo, ele graça no mundo e tem uma razão profunda que eu captei num livro que eu prefaciei, né, de um grupo de mulheres pesquisadoras, de que o mito de criação em que Eva ela come a maçã e depois seduz o Adão e faz com que as mulheres sejam a fonte do pecado. Uhum. E isso é de uma profundidade incrível. E pior ainda, quer dizer, quem resgatou Eva foi Maria. E vejam como é que Maria resgatou Eva, que tinha sido uma grande, né, pecadora e
digamos, atraindo o homem também para o pecado, né? Que o pecado era o sexo. Tanto que Maria, para resgatar Eva, tem um filho, e é dogma da religião católica que Maria era virgem antes, durante e depois do parto. São José deve ter feito uma cesárea. Né? Então, que coisa terrível. Eu acho isso incrível, justamente com a minha experiência sexual, tanto com o meu marido como com o Claude, é que o sexo é uma coisa sagrada, compreende? Sobretudo quando eu nunca concebi sexo sem relação afetiva. Portanto, só tive 2 homens com quem eu dormi, né? Mas o sexo é uma coisa absolutamente rica do ponto de vista das relações humanas. Mas como é que ele é visto não só na religião católica, na maioria das religiões, por exemplo, a mulher exaltada é uma virgem. Tá? Então, isso é um crime, isso é um crime. Então, nós mulheres acabamos incorporando a ideia de que escuta agora lá no Afeganistão, eu nunca estive no Afeganistão, mas eu já li vários livros escritos por escritores de lá, afegãos, e então eu me sinto muito próximo. Mas que coisa incrível, aquelas mulheres com aquela burca, né? Por quê? Porque a mulher é uma fonte de pecado. Mas, gente, temos que acabar com isso. Sim, se elas não são vistas, os homens pobrezinhos aí podem ficar mais tranquilos, né? Claro. Porque a mulher que acende o homem, né? Então, para o pecado. Para o pecado, sim. Essa coisa horrorosa que a gente não sabe muito bem o que é pecado, mas tá na Bíblia, né? Dizem. Gente, muito obrigada. E eu agradeço muito, muito a Esther por estar aqui. Ela é minha vizinha e veio me trazer aqueles maravilhosos merengues com ovos moles, grudadinhos, assim. E quando tu come, faz um croque. Meu Deus, é um problema uma coisa dessa na vida da gente. Escuta, deixa eu contar, falando do pecado, uma colega minha do GEPA, que é psicóloga, foi secretária de Educação aí de Palmares, contou que o neto, que está na escola, numa escola evangélica, ele gosta muito de matemática, ele trabalha com a avó, e ele contou para ela essa semana: vó, tô vendo que na escola estou aprendendo mais religião do que matemática. Aí ela perguntou para ele: mas o que está aprendendo de religião? O que é o pecado? Olha, não, vejam que pronto, agora, tá 2021, feito, né? 2021, no interior do Rio Grande do Sul, tá? Numa escola de religião, né? Que ensina para uma criança de 9 anos o que é o pecado. O que é o pecado. Que pecado, né? Que pecado. Gente, a live vai ficar no IGTV da Fala Feminina, para quem quiser compartilhar e ouvir depois. Convido vocês para nos seguir nas redes sociais, Instagram e Facebook. Nós estamos no YouTube também. E que vocês acessem falafeminina.com.br. Querida, muito obrigada. Foi ótimo. Beijos para vocês.